terceiro ano, alunos da Escola Raimundo Nonato, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aulinha de artes, não é isso? Bom, então vamos pegar aí o livro de vocês e abrir na página 15, para a gente conferir a atividade passada. Bom, aí nós pede para que vocês façam, né, 3 desenhos, né? Um de observação, um outro de memória e um outro de imaginação. Tá certo? Bom, sei que vocês lembram, né? Que o de observação, vocês podem escolher, né? Qualquer coisa que vocês possam estar observando, como a mesa de casa, televisão, algum desenho que vocês possam observar e fazer uma atividade. Olha só como é esse daqui. Essa linda obra de arte. Observe bem, ela parece ser o que? Uma arte de observação, não é? Alguém observou uma ponte, né, coberta, árvores perto de um rio. Então, um desenho muito bonito, uma arte muito criativa. Aqui na segunda imagem, nós temos também, né, uma imagem que mostra como se fosse uma memória, né, de alguém, uma lembrança. Aqui nós temos alguns pássaros, aliás, né, algumas aves, dentro de como se fosse um lago, em frente de uma casa na floresta. E aqui nós temos um desenho, algo imaginário, né? Olha só, entre a árvore a gente percebe o rosto, né? Como se fosse o rosto de uma pessoa. Observem bem aí. É algo que a gente percebe que não acontece, né? E aí, a obra toda, o contexto vai como se fosse para o cabelo, uma formação de umas montanhas que vira como se fosse o cabelo dela. Então, né, são 3 obras que realmente chamam bastante atenção, tá certo? Bom, mas pessoal, o desenho só para ilustrar, para que vocês pudessem observar e perceber, né, como os artistas, cada um tem as suas particularidades, não é? Bom, e agora eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 16, onde nós temos aí, né? O que você tem na cabeça? Bom, te faço essa pergunta. O que vocês poderiam me responder em relação a isso? O que você tem na cabeça? Bom, então aí nós temos um pequeno texto, né? Para que a gente possa estar olhando essa parte aqui, né? Então temos assim: observe a imagem da obra do artista chinês Yui Mijun, né? Ele elabora fazer figuras dando grandes gargalhadas. De que será suas figuras? Tanto riem, né? Experimente imitar essa gargalhada. Olha só o convite, né? Então eu pergunto a vocês, né? Quando é que vocês dão aquela bela gargalhada? Quando ouve uma música animada, uma música alegre? Ou quando vocês ouvem uma boa piada? Bom, eu acho que uma boa piada faz qualquer um rir, né? Bastante. Bom, e também quando nós estamos assistindo a um filme, né? Se a gente assiste, por exemplo, na televisão, quando a gente assiste o jornal que só tem notícia ruim, a gente sai soltando gargalhadas, sai por aí rindo. Ou quando a gente assiste um filme de comédia. Bom, é claro que quando nós assistimos um filme de comédia. Então, nesse caso, o que vocês imaginam que o autor quis repassar para nós? Qual é a ideia dele? Por que ele nos convida, né, a sair por aí, a dar essa gargalhada, a imitar a gargalhada dessa imagem que nós iremos ver logo agora, mais abaixo? O que vocês acham?
que ele quer repassar para nós? Então, aí na página 16, olha só, né? O rosto todo colorido, né? Cor de rosa, dando uma bela gargalhada, né? Com expressões de felicidade. E temos uma outra coisa aí, né? Nós podemos observar que como se a cabeça dele tivesse cortada, que tivesse saindo o quê? Os balões, né? Como se fossem os balõezinhos saindo da cabeça. Bom, então tudo isso. O que vocês acham? Será que isso é uma coisa boa? Bom, e agora, né? Que vocês estão vendo essa obra. O que você vê e sente sobre a obra? O que é que vocês podem dizer em relação a isso? Pense bem aí. Bom, uma outra pergunta para que vocês reflitam. Será que a figura retratada está pensando, lembrando ou criando? Bom, ele está rindo de quê? O que é que vocês imaginam? Qual é o motivo dessa risada enorme? E o que pode estar saindo da cabeça na imagem? O que é que vocês acham? Bom, já desenharam o seu autorretrato? Ou seja, vocês já se desenharam? Tentaram desenhar a si mesmo? Bom, pois essa imagem aqui, ela é uma imagem do próprio autor, tá? Ele mesmo se desenhou. Bom, olha só ele aí, né? O Yi Mijun, que é um artista chinês contemporâneo, nascido em 1962, produz pinturas e esculturas. Suas figuras são muito parecidas com o seu rosto. Será que ele quer fazer uma espécie de autorretrato? Bom, por isso que eu falei, né? Vocês já tentaram se desenhar? Que tal um dia vocês tentarem cada um fazer a si mesmo? Bom, se o fizesse, né? Como acham que se autorrepresentariam? Como é que vocês iriam se representar? Como um rosto alegre, sorridente, ou como uma pessoa triste, ou como uma pessoa pensativa, uma pessoa controlada? Como que vocês iriam se autorrepresentar, né? Na imagem que vocês iriam fazer? Bom, rindo, né? Como eu já falei, iriam se fazer rindo, chorando, alegres ou bravos. Como que seria o rosto de vocês, né? Que traços seriam necessários para evidenciar esses sentimentos, né? Para que vocês possam apresentar os sentimentos, o que vocês estão sentindo. Bom, então cada um pensa, né? No que vocês são capazes como vocês se representariam. E vamos falar aqui um pouquinho sobre o realismo cínico. Bom, esse realismo, né, que é o Yumi Shun, pertence ao movimento artístico chinês, conhecido como realismo cínico. Ele faz figuras rindo, mas há um tom de protesto contra as questões políticas e de consumo no seu país e no mundo, né? Isto quer dizer que mesmo que suas figuras estejam rindo, nem sempre estão felizes. Não é uma gargalhada de felicidade, tá? Então, esse estilo de imagem nasceu na China, mas tem crescido na cultura visual mundial, inclusive na estética de desenhos animados. Bom, para quem gosta de assistir desenho, agora vai prestar atenção, né? Ver melhor e ver o que é que os personagens, como é que as expressões de cada um deles são apresentadas para nós, certo? Bom, então o Yumi Jun, ele utiliza a própria imagem, né? De todas aquelas perguntas que eu fiz, né? Ele está utilizando a sua própria imagem. É o retrato dele para criar estas figuras risonhas. Bom, sobre o significado da obra Memória 2. Então, observe bem, ou seja, ele trouxe na sua memória, né? Algo que ele memorizou.
e deu no seu quadro, né, o nome Memória 2. É possível que o artista recorra às suas lembranças, olha só, é uma obra de lembranças. Mas, como a leitura de obras de arte é sempre aberta, ou seja, crianças, ou seja, cada um, né, tem uma maneira de se autorrepresentar. Às vezes a gente não sabe qual é a ideia que o artista quer transmitir para o outro. Por isso que ele diz que a arte é sempre aberta. Cada um tem uma maneira de expressar o que sente, né, o seu sentimento. Então, queridos alunos, né, por isso que podem ter diferentes interpretações. Então, o que você vê e acha que é, talvez não seja o que o seu coleguinha ache que seu coleguinha vê também, tá? Então, cada um, né, dentro da arte, observa e acha que aquela expressão tem um outro significado. Nem para todo, o significado não é o mesmo para todas as pessoas que a veem, né? Às vezes aqui nessa imagem, como a gente viu, algumas pessoas olhou e viu essa gargalhada e achou que, bom, é uma gargalhada de felicidade, comemorativa, mas para outros, vê e observa e vê que ele está no tom cor-de-rosa, acha que ele está vermelho, acha que é uma gargalhada de nervosismo, não é? E outros, né, acha que é o quê? Que ele está fluindo, né? Por estar saindo essas bolas da cabeça. Então, ele está simplesmente no mundo das nuvens, pensando em coisas que não existem, né? Coisas que não são reais. Por isso que ele está o quê? Rindo, rindo sem parar. Bom, então, crianças, aí na página 17, nós temos duas atividades, tá? Dois questionáriozinhos relacionados a essa obra. Então, eu quero que vocês façam uma observação e respondam com suas palavrinhas o que vocês entenderem em relação a essa obra, tá? Então, aí na primeira tem assim: para criar a pintura Memória 2, será que Yu Mijun observou alguém rindo assim? Será que a figura se parece mesmo com o rosto do artista? Bom, nós já comentamos, né? Já fizemos um comentário em relação a isso daí, né? A essa pergunta. Bom, a segunda questão também, como ele utilizou as cores e as formas, né? O que vocês acham? São todas duas respostas pessoais. Tem algo que lhe chama a atenção nesta imagem? Bom, o que é que vocês acham? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês? Bom, se tiver, vocês colocam e digam por quê, o que chamou a atenção. Tá certo? Combinado, então? Então, fica aí, né? A página 17, duas questõezinhas para que vocês possam estar resolvendo, tá bom? Então, tchau, tchau, um cheirão no coração.